Lucas capítulo 15. Luc chapitre 15. Quem já encontrou, diz amém. Allez, je dis Amen. Vamos nos colocar de pé em reverência à On palavra va do se Senhor. mettre debout par rapport à la parole du Seigneur. A palavra de Deus, capítulo de número 15 de Lucas, vai dizer o seguinte. La parole de Dieu de Luc 15 va dire suivant. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longe. E aí desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desordenada. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando-se para si, quantos jornaleiros, disse ele, o meu pai tem, e abundância de pão tem na minha casa, e eu passo fome aqui. Decidiu então o homem: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Direi-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus, e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos teus servos. Levantando-se, pois, aquele filho foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correu, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho que lhe disse: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazem depressa a melhor roupa, vestem-o, pondo-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés, e tragam um bezerro novo, e matai-o, comamos e nos alegremos. Porque este meu filho estava morto, reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Porém, o filho mais velho, que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, viu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou o que estava acontecendo. E ele disse: teu filho, ou seja, teu irmão mais novo, veio. E o teu pai matou um bezerro, porque o recebeu de sã e salvo. Mas ele ficou triste e não queria entrar na festa com seu irmão. E saindo o pai, estando ele com muita raiva, respondeu e disse ao pai: eis que te sirvo há anos, sem nunca regredir nenhum dos teus mandamentos. E nunca deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou todos os seus bens em prostituição, tu mataste um cabrito lhe das festas. E ele lhe disse o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas coisas. Mas era justo alegrar-nos e folgarmos-nos, porque este teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Amém. Sentemos em nome de Jesus Cristo. Eu queria falar com vocês hoje Je voulais vous dire quelque chose aujourd'hui. os 2 perdidos. Les deux qui sont perdus. Os 2 perdidos. Les deux qui sont perdus. Toma aí, senhor. Estou vendo, parece que. Depois aumente essa daí, por favor, por causa da Clara. Os 2 filhos perdidos. Les deux qui sont perdus. Por que eu digo para vocês os 2 perdidos? Pourquoi je vous dis les deux qui sont perdus? É bem verdade que no título desse texto C'est la vérité que dans le titre de ce texte, está escrito o filho perdido. c'est marqué l'enfant prodige. Está escrito no singular.
C'est écrit dans le singulaire. Mas para quem é um bom entendedor de um texto Donc, pour quelqu'un qui il comprend bien le texte, e começa a fazer a interpretação da il escritura, commence à faire l'interprétation de l'écriture. vai compreender que os dois, na verdade, estavam perdidos. Il va comprendre que les deux ils étaient perdus. O que tinha ido embora Ce qui était parti, estava perdido. il était perdu. E o que ficou em casa Ce qui était resté, também estava il perdido. était perdu aussi. Eu explico por quê. Je vous explique pourquoi. Eu explico por que o meu tema são os dois Je perdidos. vous explique pourquoi mon thème d'aujourd'hui c'est Versículo le thème 11 perdu. vai dizer: Le verset 11 va dire em uma certa altura, o mais novo, une certaine Arthur, les deux, pardon, les plus nouveaux, abriu os olhos mais rápido que o mais velho. il a ouvert ses yeux plus vite que le plus grand. Às vezes nas nossas famílias tem essa tendência Des fois dans notre famille, il y a toujours des choses comme ça, que o mais novo que le plus petit, tem mais atitude que o mais velho. il a plus d'attitude que le plus O grand. mais novo Le plus petit, tem aquela tendência de sobressair muito mais que il o a mais la velho. tendance de sortir plus que le plus grand. Isso nós vimos nas escrituras sagradas em várias Ça, passagens. nous voyons dans les Écritures secrètes et en beaucoup de passages. Uma das passagens entre Jacó e o seu irmão, Une des passages, Jacob avec son frère. Jacó e Esaú, Jacob et Esaú, você vai ver que o Jacó sobressaiu mais que Esaú. tu vas voir que Jacob est sorti plus que Esaú. Você vai ver de novo nos filhos de Jacó, Tu vas regarder encore dans les enfants de Jacob. José sobressaiu mais que os mais velhos. Joseph aussi est sorti de ses grands frères aussi. Entenda uma coisa interessante. Comprendre quelque chose d'intéressant. Aqui nas escrituras sagradas, Aussi dans les Écritures sacrées, a Bíblia está nos ensinando la Bible nous enseigne que os dois irmãos que les deux frères, cresceram juntos. ils ont grandi ensemble. Porém, o mais novo Mais le plus petit, chegou a uma certa altura de responsabilidade, arrivé une certaine moment que ele tomou a responsabilidade. qu'il a pris sa responsabilité. Porque na terra de Israel Dans les terres d'Israël, não se dava herança enquanto o menino não for responsável. on ne donnait pas l'héritage tant que l'enfant il n'est pas Só responsable. existia duas formas de pegar a sua herança. Il n'y avait que deux formes de toucher son héritage. Uma delas é bem conhecida quando o pai morre. Une de ces conditions, c'est quand le père mort. E a segunda é quando você atinge uma idade Et responsável. la deuxième, quand tu es majeur. Mas algo interessante, Mais quelque chose de très o mais intéressant. velho atingiu a responsabilidade primeiro, mas nunca pediu. Le plus grand, il a atingé son âge adulte, mais il n'a jamais demandé. Sabe o que isso me faz lembrar? Vous savez qu'est-ce que ça me rappelle? Daquele tipo de pessoas De ce genre de personnes que estão em casa, qui sont à la maison, que sabem que precisam tomar uma atitude de se livrar dos pés do papá, qui savent qu'ils doivent prendre l'attitude de partir de la maison de leurs parents, tomar a sua vida dianteira, prendre leur vie elles-mêmes, formar a sua própria vida se former leur vie e même, não ficar toda hora dependendo dos pés et do ne pai. pas rester tout le temps à dépendre de ses parents. Esse é o primeiro filho. C'est le premier enfant. Mas o segundo filho Mais le deuxième enfant, tomou a atitude certa. il a pris l'attitude qui était bonne. A atitude não estava errada. L'attitude, c'était pas une erreur. O problema foi o que ele fez com a atitude. Mais le problème, c'est qu'il avait fait avec son attitude. Deixa eu dizer uma coisa para todos Laisse-moi nós. vous dire quelque chose. A Bíblia nunca vai te proibir de fazer nada. La Bible ne va jamais te prohibir à faire quelque chose. Deus sempre vai nos deixar, nós tomamos a nossa atitude. Dieu va nous laisser toujours prendre notre attitude. Mas Mais o mesmo Deus le même Dieu, vai nos cobrar pela atitude que eu tomei. il va nous demander pour la même attitude. Se a minha atitude for uma atitude positiva, Si mon attitude, c'est une attitude positive, eu vou ter consequências das minhas atitudes je positivas. vais avoir la conséquence de mes attitudes positives. Se as minhas atitudes foram Mes negativas, attitudes étaient négatives. também vou ter as consequências Je vais negativas das aussi minhas avoir mes atitudes. conséquences de mes attitudes. A Bíblia está La dizendo Bible nous dit que o mais novo, le plus petit, ele pede a sua herança. il a demandé son héritage. E ele vai para usufruir da sua Il est herança. parti pour vivre avec son A héritage. Bíblia vai Mais dizer la Bible nous dit que a herança era dos que dois. l'héritage était de O deux. mais velho pegou o dele, Le plus grand, il a pris de son foi, héritage. partiu a sua herança. Le plus petit a pris son hérança E et il foi- est parti avec. E foi fazendo a sua vida. Il est parti faire sa vie. Presta atenção. Prête attention. O ditado sempre diz o Le seguinte: dictateur dit souvent, aquele que dorme muito c'est lui qui dort beaucoup. acaba perdendo. Il est perdu.
aquele que sempre está no alheio, celui qui est toujours dans la distraction, acaba perdendo muitas bênçãos. il perd beaucoup de bénédictions. Deixa eu te dizer uma coisa Laisse-moi te interessante. dire quelque chose Talvez d'intéressant. você não pensou. Peut-être tu n'as pas pensé, Esse menino que foi, mais ce petit qu'il est parti, gastou a herança, a parte il dele. a gaspillé sa part de Mas l'héritage. quando ele voltou, Mais quand il est retourné, veio comer a parte do que estava em casa. il est revenu encore pour manger encore la part de celui qui était à la maison. Sabe o que a Bíblia está querendo nos Vous savez dizer? qu'est-ce que la Bible veut nous Nós dire? todos temos o mesmo pai, Nous tous, nous avons les mas mêmes nem pères. todos nós tomamos a mesma Mais atitude diante do mesmo pai. nous tous, nous prenons pas la même attitude devant de notre Estou Père. querendo dizer o seguinte para Je vais alguém. dire souvent Enquanto à quelqu'un, você não pedir a tua herança no pai, pour les que tu ne demandes pas ton as héritage pessoas du que Père, já foram estavam a comer a herança les deles. personnes qui sont déjà parties sont en train de Dia la vão héritage. voltar de novo no teu pai, Un jour, ils vont retourner vão encore comer a ton tua père. herança que você não Ils quer vont pedir. manger encore à ton héritage que tu ne veux pas demander. Aqueles que eu falo, filhos que estão a C'est dormir. que je dis, les enfants qui sont en train de Deus dormir. já disse que é um Deus de bênção. Dieu, il a dit déjà, c'est un Dieu de Os bénédiction. outros já estão a usufruir da bênção. Mais les autres sont en train de déjà profiter Mas de la você porte ainda de está la sempre em bénédiction. casa esperando o seu Mais papai te toi, dar tu de es comer. toujours à la maison en train d'attendre que ton père Os te donne à outros já manger. estão a comer da bênção Les deles lá autres sont fora. en train de manger dehors déjà E às les vezes sabe o que eles fazem? Et des fois, vous savez que ce qu'ils Eles font? voltam no mesmo papá, Ils retournent dans le même ainda père. pegam da bênção que é teu. Encore, ils prennent ta bénédiction. Comem de novo a sua Ils bênção mangent encore ta e depois bénédiction. voltam de novo Après, ils retournent e encore. comem de novo a sua Après, bênção. ils mangent encore Deus ta está querendo dizer para bénédiction. mim e para você: Dieu veut dire à moi et à não toi, seja filho que dorme, ne sois pas l'enfant qui dort. seja filho que desperta C'est para a toi, realidade. sois l'enfant qui se réveille. A primeira coisa que eu aprendo La première chose que são j'apprends, filhos. Deus chama a atenção para filhos que se despertam. Dieu appelle l'attention aux enfants qui se réveillent. Desperta para a vida. Réveille pour la vie. Deus está querendo dizer para nós: Dieu veut nous dire ce matin. chega o momento de casar, casa. C'est le moment de se marier. É, tu se te você maries. não casar, Si toi tu a te pessoa maries pas, certa vai estar no teu la caminho. personne ne Vai te deixar perder à toa, outra pessoa vai Tu passar vas à frente e vai laisser lhe levar. passer, quelqu'un d'autre va répandre ta bénédiction. Você está aí, espera. Tu es là, Espera. Vai deixar esperar até Tu quando? attends jusqu'à Ou quand? consulto cair junto, Quand tu sabe vas mire. te réveiller, il y a déjà quelqu'un d'autre qui l'a ramené. Abre os olhos. Ouvre les yeux. Deus está querendo até dizer para Dieu muitos de nós: veut dire pour nous, beaucoup de nous, você tem dinheiro il suficiente y a beaucoup d'argent para viveres de acordo com o nível da tua bênção. avec le Não, niveau de ta olha, eu não vou bénédiction. comprar o carro do meu sonho Non, agora, je ne vais pas acheter la porque vou voiture comprar de mon depois, rêve maintenant, vou je comprar vais depois. acheter, je vais As outras acheter. pessoas estão a comprar os carros do teu D'autres sonho. personnes sont Quando pas você à for para acheter comprar, la voiture de come ton rêve. muito. Quand tu vas vouloir acheter, c'est cher encore. Dinheiro que está no teu bolso já não chega. L'argent qui est dans ta poche, Perdeste ça a n'arrive bênção. plus. C'est ta bênção. É hora de gastar, C'est le gasta. moment de gaspiller. É hora de comprar, C'est le moment compra. d'acheter, tu achètes. A única coisa que Deus vai nos La seule cobrar, chose que Dieu va nous cuidado com as demander, atitudes. attention avec les attitudes. O homem que fez isso, L'homme qui a fait ça, ele não estava errado. il n'était pas en Ele erreur. estava certo. Il était Porque se sûr. ele tivesse errado, S'il était en o pai erreur, dele não podia lhe dar a son bênção. père, il ne devait pas lui donner sa O bénédiction. pai sabia que o filho estava Le certo. père, il savait que son fils, il Por isso é que était, ele deu a il bênção. était certain. C'est pour cela qu'il a donné Deus la está querendo bénédiction. dizer para nós hoje: Dieu veut nous dire aujourd'hui, deixa de dormir. laisse de dormir. Enquanto você dorme, Pour l'instant que tu te os outros dors, estão a passar à il y en frente. a d'autres qui passent devant toi. Mas o que acontece? Mais ce qui arrive, O problema é que aonde esse menino foi, le problème c'est là où il est parti cet o que enfant. ele fez com a bênção? Qu'est-ce qu'il a fait avec sa bénédiction? Aonde ele foi, Là où elle est partie, como ele usufruiu da atitude comment dele? il était avec son attitude. Atitude certa Son attitude, c'était Que acabou por se tornar- certes, em atos negativos. qui s'est devenu un acte négatif. A Bíblia nos ensina La Bible nous enseigne que esse mesmo menino no que versículo ce 12, même enfant, le verset 12, ele começou a gastar tudo. que il a tinha. commencé à gaspiller tout ce qu'il avait. Versículo 13, Le verset 13, a Bíblia vai dizer la desperdiçou. Bible elle a dit qu'il a tout perdu. Desperdiçou os bens. Il a bien gaspillé les biens. Ou seja, quando Deus te abençoa, Ou soit quand Dieu te bénit, Deus quer que você aproveita o Dieu bem. veut que tu Ta bênção. profites de cette bénédiction-là. Olha, Deus quando te abençoa com um casamento, Dieu, quand te bénit avec un mariage, aproveita no teu casamento. profite de ton mariage. Deus te abençoou com um Dieu noivo, t'a com um béni, marido. il t'a béni avec un mari, avec Aproveita un na fiancé. fase que vocês se encontram. Profite Eu não estou dizendo que na fase de namoro é na fase de fazer besteira, não. Je n'ai pas dit que la Ah, phase t'es tout errado. de votre connaissance c'est la phase de faire des bêtises. Mas quando chegar a fase do casamento, aproveita do teu Mais casamento. quand ça arrive au moment où vous vous mariez, profitez de ton mariage. Quando chegar a fase de projetos, aproveita do teu Quand ça projeto. arrive
au moment de faire des projets, profitez de vos projets. A Bíblia vai dizer que esse menino, versículo 13, La Bible va dire que le verset 13, desperdiça. Sabe o que é desperdiçar? le petit, il a tout gaspillé. Vous savez qu'est-ce que gaspiller? Vou dar um exemplo que acontece muito entre nossos irmãos da África. Je vais donner un exemple qui a Principalmente, ouvimos muito mais no Congo. d'Afrique. On écoute Você au Congo. envia alguém no teu irmão ou familiar que te pediu dinheiro, você lhe manda. Tu envoies de l'argent à quelqu'un de ta famille qui a demandé l'argent, soit ton frère. Ele é onde, quando recebe dinheiro, fica no pau. Quand il prend l'argent, il devient riche. Ele fica o rico do bairro. Il devient le riche. Chama todos os amigos no Il bar. appelle tous les Chama amis du todos os quartier. amigos no cabri. Il appelle tous les Gastar é amis, gastar. il achève, il gaspille. Só tem que lhe ver que ele é que tem dinheiro. Il doit voir que c'est lui qui a l'argent. Desperdício. Il gaspille son É o que a argent. Bíblia está dizendo que esse C'est menino ça fez. que la Bible dit que c'est. Você está pensando que a atitude dos congoleses é só deles? Não começou há muito Vous tempo. pensez Né? que l'attitude des Congolais, ça a commencé déjà beaucoup de Nós, os temps. angolanos, estamos entrando nesse ritmo também. Nous, les Angolais aussi, nous sommes en train de rentrer dans cette Desperdiçar os bens. de perdre tous les Quer ver biens. uma coisa interessante? Vous voulez voir quelque Todos chose nós que estamos aqui somos d'intéressant? angolanos, vamos nos lembrar muito Nous bem. tous que nous sommes ici, nous sommes des Na Angolais, nous época allons da nous fartura rappeler. em Angola, À l'époque, quando não tinha crise, quand il n'y avait pas de crise, qual é o ditado que nós falávamos em Angola? quel est le dictat qu'on disait en Dinheiro é Angola? capim. L'argent, c'est de l'herbe. Desperdício. C'était desperdicié. Dinheiro aqui é capim. L'argent, c'est de As l'herbe. pessoas gozavam do Les gens, ils desperdício. mangeaient cet argent. Filho novo, C'est l'enfant. não le sabia nouveau enfant. aproveitar da Il bênção ne de savait Deus. pas profiter de cette A Bíblia nos bénédiction. ensina La Bible nous que quando enseigne. Deus apertou, Quand Dieu l'a serré, a Bíblia vai dizer no la Bible versículo va dire 13, dans le verset 13, versículo 14, verset desculpa, 14, gastando tudo que ele tinha, gaspiller tout ce qu'il avait, começou a passar fome il a commencé à passer dans la e famille. começou a passar necessidade. Il a commencé à passer de Em outras nécessité. palavras, Dans d'autres não paroles, tinha mais para onde il dormir. n'y avait plus là où il Pessoa que pouvait dormir. dormia em 5 estrelas antes, La personne qui dormait dans un agora não tinha paille, para onde dormir, está dormindo na rua. et il n'avait plus là où il dormait A dans pessoa que la ville. comia nos melhores La restaurantes da personne cidade, qui mangeait dans les meilleurs restaurants agora de não la tinha o que ville. comer, está pedindo esmola Il na n'avait rua. plus où aller manger, il demandait, il A devait Bíblia vai manger. dizer que esse homem Va dire que cet homme perdido, perdu, em uma certa altura, a une certaine attitude, ele chegou para ir pedir trabalho. il a demandé de travail. Olha o nível que o menino chegou. Regarde là où le niveau O qu'il a primeiro arrivé. perdido que nós estamos a falar Le aqui, premier qui était perdu. que chegou uma certa altura que foi pedir Il est trabalho. arrivé une phase qu'il a demandé Lhe de colocaram travail. para trabalhar cuidador de porcos. On l'a mis pour travailler, pour élever les cochons. Começa a cuidar dos porcos. Il commence à élever les cochons. Só que o que ele fazia cuidando dos porcos, Sauf que lui, il était en train de prendre ele não ganhava o suficiente para as necessidades Il ne dele. gagnait pas beaucoup pour ses nécessités. A Bíblia vai dizer Mais la Bible nous que dit ele encore comia a comida dos porcos. qu'il mangeait la nourriture de porc aussi. Vamos só voltar na imagem de porco. On retourne encore dans l'image du porc. Por que nós chamamos porco? Pourquoi nous appelons le porc? Só a palavra porco Seulement la parole porc. já é uma palavra nojenta. C'est déjà une parole Dégueulasse, eu acho. dégueulasse, pardon. Imagina o porco Imagine un cochon do jeito que ele é, de la façon qu'il est. do jeito sujo e De porca. la façon qu'elle est sale. Mas pouco já mesmo porca, nem tem mais palavra para lhe Il n'y a colocar. plus même il y a plus. Imagina aquela imagem do porco. Imagine cette image de Ele cochon. comendo aquela comida Il mangeait cette e a comida que nourriture. o porco deixa. Et la nourriture que le cochon laisse, Esse menino vai comer. cet enfant il allait manger. Sabe por causa de quê? Vous savez à cause de quoi? Desperdício. C'est parce qu'il a gaspillé toute A Bíblia vai dizer o seguinte, La Bible va nous dire au suivant. mas uma coisa interessante esse Quelque menino. chose de très intéressant, cet enfant. Aonde ele estava perdido, Là où il était perdu, ele se tocou il s'est réveillé. e ele pensou, Il a pensé, na casa do meu pai dans la maison de mon père, tem muitos trabalhadores il y a beaucoup de e travailleurs. tem comida para sobrar. Il y a beaucoup de nourriture aussi qui reste. E eu aqui passando Et moi, fome. je suis là en train de passer dans la Deus famille. está querendo dizer para alguém Dieu veut dire à quelqu'un, que talvez esteja ou talvez vai assistir pro vídeo peut-être tu vas regarder une vidéo, que na peut-être casa dans do la présence. nosso pai Et dans la maison de notre tem Père, muita comida em il y a abundância. beaucoup à manger et en abondance. Comida para sobrar.
La manger qui reste. não tem por que ficarmos Il passando n'y a fome pas lá fora. pourquoi on soit dans la famine. Quando a Bíblia começa a falar disso, começa a falar de campos Quand la espirituais. Bible commence à parler de ça, il commence à parler des camps spirituels. Quando a Bíblia começa a falar disso, a Bíblia começa a falar de lugares extremados. Quand la Bible commence à dire, la Bible commence à dire des endroits extrêmes. Quando a Bíblia começa a falar isso, a Bíblia começa a dizer para mim e para você aonde estamos colocados. Là, quand la Bible commence à parler de ça, il dit là où nous sommes posés. Aonde você foi parar Là où tu étais parti t'arrêter. para te fazer pensar até esse Pour momento qu'on te fasse penser jusqu'à ce que você está moment-là no lugar errado que tu es dans l'endroit en erreur. e que o lugar certo do teu Et pai l'endroit sûr de ton père. tem muita comida para Il y a sobrar. beaucoup de nourriture qui reste. No lugar certo do teu pai Dans l'endroit sûr de ton tem père. muita comida Il y para a beaucoup de nourriture todo qui reste mundo. pour tout le monde. E a Bíblia vai dizer Et la Bible va nous dire que esse homem que cet homme, não só pensou, il a seulement pensé, mas também tomou atitude. mais il a pris aussi son attitude. Isso é o que me interessa nas C'est escrituras ça qui sagradas. m'intéresse dans les Écritures Quando sacrées. Deus vem falar conosco, Quand Dieu vient parler avec nous, Deus sempre vai nos pedir uma Dieu va decisão. nous demander toujours une décision. Tome uma decisão da sua Prends vida. une décision dans Não ta adianta vie. ser homem e mulher que reflete aonde eu estou. Ce n'est pas la peine d'être un homme, de passer, je suis un homme. Não adianta você là où ser je tipo, suis. tipo de mulher ou de homem que pensa o seguinte, mas não está dando certo, estou a insistir por quê? Ce n'est pas la peine de penser que tu es un homme ou une femme. J'insiste, ça marche pas, j'insiste. Você está pensando pourquoi. certo, você sabe que não está dando Tu certo. penses que c'est sûr, mais toi tu penses Mas que tá ça ne insistindo marche por pas. quê? Mais tu insistes A pourquoi? Bíblia está dizendo o seguinte, La você, Bible teu dit pensamento não está souvent, errado. ton passé n'est pas en Teu arrêt. pensamento está certo. Ton pensamento c'est sûr. Mas você precisa tomar uma decisão no Mais teu tu dois pensamento. prendre une décision dans ton passé. Existe um livro que eu vou Existe un livre aconselhar todo mundo a que procurar, je procura veux na internet. conseiller que tout le monde cherche dans l'internet. A Joyce escreveu um livro seguinte, Joyce, il a com o écrit seguinte tema. un livre. Pensa no que você está pensando. Pense à ce que toi tu penses. Eu li esse livro 2 vezes. J'ai lu ce livre 2 fois. Ele fala exatamente disso que eu estou querendo dizer Il para parle de vocês. ça que je suis en train de dire. Você à vous. pensou certo Tu as pensé que no ce lugar que eu estou, o que eu estou fazendo não está dando certo. Que dans l'endroit où je suis, ça marche pas. Mas falta decisão Mais de manque nossa la parte. décision de ta part. Quando eu sei que eu estou pensando a coisa certa Quand moi je sais que je pense la chose qui est e eu estou tentando mesmo assim não está dando et certo, moi j'essaie encore, mais ça marche pas. Deus está dizendo muda a página da sua vida. Dieu te dit change la E page. para de ta mudar a vie. página da sua vida, Pour changer la page de ta você vie, precisa se decidir. tu dois prendre la Irmão, deixa eu décision. dizer uma coisa para vocês. Sœurs et frères, laisse-moi vous dire quelque chose. Toda decisão é dolorosa. Toutes les décisions, ça fait mal. Toda decisão dói. Toutes les décisions, ça fait mal. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Porque a minha e a sua carne sempre vai Parce gritar. que ma chair et ta chair, tous ils vont Ah, toujours mas eu crier. gosto. Oh, mais moi j'aime. Mas eu gosto de fazer aquilo. J'aime de faire ça. Eu gosto daquilo. J'aime de ça. Eu gosto daquele. J'aime de Eu gosto celui-là. disso. J'aime ça. Mas você sabe que está te fazendo mal. Mais tu sais que ça te fait mal. Mas quando você tomar a decisão de coisa Mais certa, quand toi tu prends la décision d'une chose qui est sûre, vai te doer. ça va te faire mal. Mas é normal. Mais c'est A normal. tua decisão começa a se tornar remédio para Ta te curar. décision, ça commence à retourner des médicaments pour te guérir. A tua decisão começa a se tornar solução para aquilo que você está procurando para a tua própria vida. Ta décision, ça prend la solution de ce que tu cherches. Irmãos, dans ta isso vie. que eu estou a falar, estou dizendo para Les todos nós, versets que je dis à se tous aplica no campo espiritual, físico, emocional e tu sentimental. t'appliques dans le cas spirituel, émotionnel et Sentimental. sentimental. A Bíblia está dizendo para a gente que La- precisamos prestar atenção. La Bible nous dit que nous devons avoir l'attention. A Bíblia nos ensina que esse menino La Bible nous enseigne que cet tomou, enfant, pensou il a pensé, e tomou a il decisão. a pris aussi sa décision. A Bíblia vai dizer o seguinte, eu quero ler com La vocês. Bible va dire souvent, je vais lire Vou me levar, versículo 18. verset 18. Vou levantar, Je vais me lever, vou ir ter com meu pai. je vais aller parler avec mon E eu vou père. falar no meu pai. Et je vais dire à mon Eu père, pequei com você, pai. j'ai péché contre toi, mon E père. pequei contra os seus. J'ai péché contre les siens. Versículo 19. Verset 19. Já não sou digno de ser chamado teu Je ne filho. suis plus digne d'appeler ton Me enfant. faz teu servo. Mais fais-moi ton servant. A Bíblia vai dizer no verso 20. La Bible va dire dans le verset 20. Levantou-se o menino Il s'élève l'enfant. e foi ter com seu pai. Il est parti dans la maison Quando de son ele ainda père. estava longe, Mais quand il était encore loin, o pai o viu de longe. son père il l'a E o vu. pai se moveu de íntima compaixão. Son père il se movait avec la O pai compassion. correu, Le père il est parti en courant, abraçou o seu filho embrassant son enfant e beijou seu filho.
Il a fait une bise à son enfant. Deus está dizendo o seguinte: Dieu dit suivant. todo aquele meu filho que se decide para fazer coisa certa, Tous ceux mes enfants qui prennent la décision pour faire quelque chose de de maneira certo, nenhuma vou lhe jogar de fora. aucune manière je vais les jeter dehors. Muito pelo contrário, vou lhe Au abraçar contraire, je vais l'embrasser e vou lhe beijar. et je vais lui faire la bise. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: Ou soit Dieu a minha suivant. intimidade com vocês Mon intimité avec vous, nunca se cortou. c'était jamais coupé. A pessoa que cortou fomos nós La personne qui a coupé, nous sommes nous-mêmes. e não foi Deus. Ce n'était pas Dieu. Deus está querendo dizer para todos nós, Dieu veut nous dire à nous tous, da mesma forma que nos deixou naquela de la intimidade, même manière qu'il nous a laissé é da dans mesma cette forma que Ele intimité. quer que nós voltemos na C'est de mesma la même intimidade com manière Ele. qu'il veut que nous retournions dans la même intimité avec O pai lui. poderia jogar coisas na cara do filho, Son père, il pouvait lui jeter des choses dans son poderia visage. falar as coisas podres do que ele Il fez. pouvait dire des choses pires qu'il a fait. Voltou de mãos vazias, desperdiçou Il tudo. est retourné avec les mains vides, il a gaspillé. Mas a tout. Bíblia vai dizer que Et esse la Bible pai va dire que ce não père-là, falou nada no il filho. n'a rien dit à cet enfant. Muito pelo contrário. Au contraire, Quem viu foi o pai. qui a vu, c'était E son o pai é père. que saiu do lugar C'est son dele. père qui est sorti de sa place Pai abraçar o filho que pour se aller perdeu. embrasser son fils qui O était filho que perdu. gastou a riqueza do Le pai. fils qui a gaspillé la A Bíblia vai richesse dizer de que son o pai é père. que saiu do La lugar. Bible va dire que c'est Foi le para ir père receber qui o est filho. sorti pour aller recevoir son É enfant. sempre Deus quem vai procurar os perdidos. C'est toujours Dieu qui va chercher ceux qui É sont sempre perdus. Deus que vai abraçar os perdidos. C'est toujours Dieu qui va embrasser ceux qui sont A Deus só perdus. precisa que a gente tome uma decisão. Dieu, il a juste besoin que nous prenions une Deus só está décision. querendo que a gente tome uma posição. Dieu, il veut seulement que nous prenions une A position. posição que você tomar, La position que tu vas a prendre, decisão que você la tomar, décision que tu vai vas fazer prendre, com que Deus venha ao teu il va faire encontro. que Dieu vienne à te Vai fazer com rencontre. que Deus venha ao meu Il va encontro faire que Dieu vienne à ta rencontre. e me abraçar Il t'embrasser, e me beijar, il te faire une bise. apesar dos meus erros. Même apaiser de tes erreurs. Olha o que a Bíblia vai dizer que o pai Regarde ce fez. que la Bible va dire, ce que le Père a fait. A Bíblia vai dizer o seguinte: La Bible va dire suivant. o pai Le disse aos Père seus dit à servos: ses sœurs, trazem a melhor roupa. ramenez-moi les meilleurs Sabe por habits. que trouxeram a melhor roupa? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont ramené les Aquele menino meilleurs estava a habits? cheirar mal. Parce que l'enfant, il sentait mauvais. Dormia em lugares em que não prestava. Il dormait dans les endroits qui n'étaient pas bien. Trabalhava em lugar que não Il prestava. travaillait dans les endroits qui n'étaient pas bien. Não tinha o cheiro do pai que estava em casa. Il n'avait pas le même odeur que le Père qui était à Tinha la o cheiro do maison. mundo vestido no Il corpo dele. avait l'odeur du monde qui était dehors. O cheiro do corpo, o cheiro do mundo que se colou no corpo dele. L'odeur du monde qui était collée à son corps. A Bíblia vai dizer La Bible va nous para dire o pai tirar aquele cheiro. pour que le Père puisse enlever O pai teve que tirar a roupa que ele estava com Le ele. Père, il avait enlevé la E o Bible qui était pai avec. colocou uma nova vestimenta nele. Le Père, il a mis de nouveaux habits sur A Bíblia lui. está querendo dizer que Deus revestiu o filho La dele. Bible nous dit que le Dieu, il a revêtu son O enfant. filho que estava perdido L'enfant qui était perdu, não teve coragem de tirar a roupa il suja. n'avait pas le O courage pai é d'enlever quem les teve habits que qui lhe étaient tirar a sales. roupa para lhe colocar C'est nova son roupa. père qui devait l'enlever ses habits pour remettre de nouveaux Sabe o habits. que a Bíblia está Vous dizendo? savez qu'est-ce que la Bible veut nous dire? 1 Coríntios capítulo 15, 1 Corinthiens chapitre 15, versículo 50 em diante. verset 50 suivant. No dia do arrebatamento, Dans les jours de l'enlèvement, os nossos corpos serão nos transformados. corps seront transformés. Esse corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. Nos corps qui est en corruption, il sera revêtu de Ou seja, corruption. Deus vai mudar esse corpo pecador Soit Dieu il va changer nos corps qui est pécheur para nos dar um corpo que não peca. pour nous donner un corps qui ne pêche pas. Deus vai mudar a nossa essência Dieu, pecadora il va changer notre essence pécheur para nos dar uma essência que não pour peca. nous donner une essence qui ne pêche pas. Deus está dizendo o seguinte: vai nos colocar novas vestimentas. Dieu il dit qu'il va nous remettre de nouveaux habits. A mesma coisa que fizeram com José. La même chose qu'ils ont fait avec José. Quando Jacó dá o casaco para José, Quand Jacob donne le manteau à José, casaco, isso queria dizer escolhido para receber o melhor presente. c'est-à-dire il était choisi pour recevoir les meilleurs Deus está cadeaux. dizendo para mim e para você: Dieu me dit à toi et não moi, coloquei vestido para os anjos, je n'ai pas mis de não
Não habits coloquei aux anges. vestido nos demônios. Je n'ai pas mis des Não habits coloquei aux vestidos démons. em qualquer outro. Je n'ai pas mis Mas des eu estou habits pronto a colocar o n'importe vestido para quel aqueles thème. que se decidem na minha Je presença. suis en train de vous dire que je suis prêt à mettre les habits à ceux qui Se a sont gente déjà se décidés de decidir, me suivre. seremos mais privilegiados que os anjos. Si nous, on se décide, on sera plus Seremos mais privilegiados que qualquer autre. outra coisa. Nous serons privilégiés plus que les anges qu'autre chose. Correndo um pouquinho aqui, a Bíblia vai dizer o seguinte. Je encore un peu, la Bible va nous dire. Depois de colocar o vestido, Après avoir amené des habits, a Bíblia vai dizer o seguinte, colocou um anel, la Bible va nous dire qu'il a mis une bague, une alliance. e colocou uma sandália nos seus Il a pés. mis encore des chaussures à ses pieds. Zelo pela palavra. Si tu étais zélé pour Três coisas que o pai fez. Trois choses que le Père a fait. Lhe colocou um vestido, Il a mis les habits, lhe deu uma aliança il a donné une alliance, e ainda mais colocou o zelo da palavra il nesse a mis homem. les ailes de la parole du Outro dia Seigneur. nós vamos voltar para falar dessas três coisas Et porque não há l'autre tempo. jour, on va retourner pour parler Porque eu de quero ces falar do trois segundo paroles. homem que se Parce que nous perdeu n'avons mesmo pas de estando temps. dentro de casa. Parce que moi, je vais parler de l'homme qui était perdu même à l'intérieur de la O homem que maison. estava dentro de casa. L'homme qui était à l'intérieur A de la disponibilidade maison. da roupa. La disponibilité, A disponibilidade da aliança. la disponibilité de A l'alliance. disponibilidade do zelo da palavra estava com ele em casa. De la parole, c'était Mas avec ele lui à la também maison. estava perdido dentro da Mais casa. lui aussi, il était perdu dans la Como é que maison. você acha isso, irmão? Comment tu penses à ça, mon frère? Simples. C'est simple. Olha o que a Bíblia diz. Regarde ce qu'il a Que dit. esse homem, o mais velho, quando estava a voltar, Le plus grand, quand il était en train de ouviu retourner, música em casa. il a écouté de musique à la maison. Porque aí estava se fazendo festa. Parce qu'ils étaient en train de Porque faire o pai fête, fez a une quarta fête. coisa para o irmão menor. Parce que le père, il a fait la Matou quatrième um chose animal, pour um le- bezerro. Pour les plus petits, il a tué un anneau. Símbolo de purificação. C'est le symbole de la Essas purification. quatro coisas vamos deixar de lado. Ces Não há tempo. quatre choses, on va rester de côté. A on va Bíblia pas está le temps. dizendo que esse homem, La Bible nous dit que cet homme, quando ele chega, quand il est arrivé, olha a situação que está em il casa. regarde la situation qui était A là. Bíblia vai dizer que o irmão mais velho La Bible va dire que le frère plus grand, ficou triste il était dans la tristesse. e ficou irado. Il était en colère. E a Bíblia vai dizer o seguinte: La Bible nous dit le o suivant. pai saiu para falar com Le ele. père est sorti pour parler avec O lui. filho que estava em casa. Le fils qui était à la Ficou maison, triste. il était triste Porque o outro parce que l'autre, voltou em il casa. était revenu à la maison. Quantos de nós Combien de nous, ficamos tristes nous étions tristes quando outros quand les autres entram na casa do pai? rentrent dans la maison de père? Entrou um homossexual, Rentrer, c'est un homosexuel. pode, às vezes entra um gay, Des fois, rentre un homosexuel. às vezes entra um daquele outro jeito aí travestido de homem ou mulher. Avec rentre celui qui sont transvestis. Em vez de sermos nós primeiro o abraçar, Au lieu qu'on l'embrasse, nous somos d'abord, nós os primeiros a querer se afastar daquela nous pessoa. sommes premiers, nous, en train de fuir, de s'éloigner de ces personnes. Somos os filhos que se perdem dentro da casa. Nous sommes les enfants qui nous perdons à l'intérieur. Quantos de nós, Combien de nous, na Igreja Universal do Senhor, dans l'Église universelle de Dieu, ficamos alegres quando cai no pecado? nous sommes dans la joie quand quelqu'un tombe dans les péchés. Olha ali, engravidada. Regarde, oh, elle est tombée enceinte. Não casou, olha, Elle n'est pas engravidada. mariée, on l'a enceintée. É aquele que pregava. Celui qui Hoje prêchait, está bebendo. aujourd'hui, Hoje está boit. na festa. Aujourd'hui, il Ou est dans contamos les fêtes. aquilo com uma alegria imensa. Nous racontons Et des quand choses o comme pai avec la joie. tá En triste tant que com le aquela père, pessoa. il est entristé avec cette personne. Filhos que estão dentro de casa, Les enfants qui sont à l'intérieur que de la também maison, estão perdidos. qui sont aussi perdus. Quantos de nós Combien de nous, ouvimos notícia? nous écoutons des Cantor nouvelles? fulano caiu no pecado. Le chanteur Fulano, il est tombé dans Pastor le péché. fulano caiu no Le pecado. pasteur Intel, il est tombé dans le Em vez de nós péché. ficarmos contritos com aquela mensagem, Au lieu que nous puissions être dans la tristesse avec cette message, somos os primeiros a nous apedrejar. sommes les premiers à jeter la Filhos première que pierre. estão em casa perdidos. Les enfants qui sont perdus dans la maison de père. Deus está dizendo tem muitos filhos dentro de casa. Dieu dit qu'il y a beaucoup d'enfants à l'intérieur de la Qui sont maison perdus. qui sont perdus. Cuidado com as nossas atitudes, Attention avec nos attitudes. fora À l'extérieur ou dentro.
ou soit à l'intérieur. Cuidado com as nossas atitudes. Attention avec nos attitudes. A Bíblia está dizendo que esse mesmo menino, La Bible nous dit que cette o même pai enfant, tentou lhe convencer, le père, il a essayé de le convaincre. mas ele vai responder ao pai. Mais lui, il va répondre Vai à son falar o père. seguinte, Il va dire suivant. Mas eu estou a servir o Senhor todos Mais je te esses anos. sers pendant toutes ces années-là. Deus, eu estou toda hora em casa, na igreja, a Toujours pregar. à l'église en train de Eu prêcher. canto todos os dias aqui na Je chante igreja. tous les jours ici à l'église. Senhor, eu me sacrifico para vir nos Seigneur, ensaios. je me sacrifie pour Me venir sacrifico à para participar das Je orações. me sacrifie pour participer Todo à la momento eu prière. estou aqui, À chaque Senhor. moment, je suis là. Esse é esse homem que está aqui dizer. Mais c'est ça que cet homme Eu m'a nunca dit. faltei nenhum culto. Je n'ai jamais manqué un culte. A tua palavra eu cumpro La ela. parole, moi, je comprends. A tua palavra eu sigo La ela. parole, moi, je suis. Mas nunca me deste um cabrito. Tu m'as jamais donné Irmão, un o agneau. culpado era quem? Era de quem para não ter cabrito? C'était la culpabilité de quelqu'un pour ne pas avoir. Era do pai ou era dele? C'était du père ou de lui-même. Se o pequeno que voltou teve cabrito, Sur le plus petit qui est retourné. você que estava em casa com os cabritos nunca tiveste cabrito. Qui était avec l'agneau à la maison. O culpado é quem? É você ou o outro? La culpabilité, c'est que c'est la faute du petit ou ta faute à O même. culpado é o que ficou em casa. La culpabilité, c'est toi qui es resté Porque à la aquele maison. menino, Parce que c'est do jeito que ele era muito vigiu, de la façon mesmo qu'il se ele était tivesse ficado em casa, créé, même s'il était ele ia ter cabrito, mas o novo não ia ter il cabrito. allait avoir l'agneau, mais le plus grand, il n'allait pas avoir l'agneau. Deus está querendo dizer para nós, Dieu veut nous dire, hein, olha, não olha o que Deus está fazendo na vida do outro como uma coisa que você tem que ficar triste. ne regarde pas ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un d'autre, toi tu dois être dans la tristesse. Se Deus abençoar aquele, Si Dieu bénit l'autre, fica alegre. sois dans la joie. Você Amen. não sabe que talvez a tua bênção vai vir Tu através da ne bênção sais daquela pas, pessoa. peut-être ta bénédiction, ça va venir à travers de certaines personnes. Olha, tem pessoas, Il y a des gens que se encontraram com pessoas qui se sont rencontrés avec des gens na rua, se conheceram dans na la rua. vie, ils se sont rencontrés dans la Ao longo vie. da conversa, conversa. Tant qu'ils parlaient, A bênção apareceu mesmo só naquela la conversa. personne est arrivée dans cette conversation. Olha, na vida, Dans la vie, para Deus nos abençoar, que Dieu puisse nous Deus não bénir. precisa fazer Il milagre. n'a pas besoin de faire des São em miracles. coisas C'est des pequenas. petites choses. Que às vezes nós ficamos com raiva daquela Des coisa fois, pequena nous porque a pessoa avons- tem. Nous avons la colère parce que cette personne est Muito là. pelo contrário. Au contraire, Aproveita ficar alegre por aquilo. profite d'être dans la Porque joie. através daquilo, À travers de ça, Deus pode te abençoar. Dieu peut te bénir. Amen, c'est vrai. Eu vou falar daqui do espaço que nós temos. Je vais dire de l'espace que nous avons Sabe como é ici. que Deus nos abençoou com esse Vous espaço? savez, quand Dieu nous a bénis avec Para cada cet domingo. endroit, à chaque dimanche, Foi através do metrô. à travers A de metrô tem não, tram. à travers des trams. Começou no tram. Ça a commencé dans le tram. Eu estava indo para ir dar aula de inglês todo sábado, Je como do jeito que eu partais fazia. donner des cours d'anglais tous les samedis. Comme Me je faisais. sentei vendo no meu telefone. Je me suis en train De repente, assise entrou dois dans mon casal téléphone. brasileiros. Après, ça est rentré des couples brésiliens. E começaram a conversar. Ils ont commencé à parler. E eu percebi que o homem era crente. J'ai aperçu que l'homme E a mulher não era cristã. Et la femme, c'était pas une femme chrétienne. E eu, como vivi lá um tempo, lhes provoquei. Comme j'ai habité au Brésil un temps, je les provoquais. Naquela conversa daqui morava Dans outro. cette conversation, j'ai demandé ils habitaient où. De repente, ele, o moço, Subitement, lui-même, me pergunta, você trabalha? il m'a demandé si je travaillais. disse sim, trabalho. Je lui ai dit oui, je Qual travaille. área? Dans quelle, Eu falei a área que eu trabalhava. section? Je dis dans mon section. E esse brasileiro estava abrindo a empresa na mesma área que eu trabalhava. Il était en train d'ouvrir son entreprise en même section là où E ele je estava à procura travaillais. de trabalhador. Il cherchait des travailleurs aussi. Ele me disse, vem para trabalhar Il m'a comigo. dit, viens travailler avec moi. Me dá o teu número. Donne-moi ton Pô, eu numéro. pensei que não era. Moi, je A pensais, pessoa talvez não vai ligar, mas dei o peut-être meu qu'il ne va número. pas m'appeler, mais j'ai donné mon Ele, quando numéro. chegou no serviço, meio-dia, Quand il est arrivé à son travail à midi, me ligou. il m'a appelé. Me disse, amanhã está disponível. Il m'a dit, demain tu es Quanto é que disponible. você cobra por dia? Combien tu demandes Começou tudo par ali. par jour? Ça a Fomos, commencé conversamos e começamos a On trabalhar. a parlé, on a commencé Naquela de à travailler. trabalhar, eu conheci outro brasileiro que era líder dele da igreja. Quand on travaillait, j'ai connu encore une autre Brésilien qui était leader de leur église. Como nós cantávamos muito louvor no Comme on trabalho chantait beaucoup de louanges, e trocávamos palavras bíblicas, on changeait des paroles bibliques. o líder dele me perguntou, você Son cultua leader aonde? m'a demandé, tu étais dans quelle église? Eu disse, não, por enquanto estamos em casa, Pour fazemos célula. l'instant, je suis à la maison, on fait la cellule. Porque não tem espaço. Parce que nous n'avons pas d'espace. E não temos dinheiro suficiente Nous para alugar um n'avons pas espaço. beaucoup de l'argent aussi pour louer. Ele disse para mim, olha, nós
tínhamos um espaço onde Il a trabalhávamos. dit que nous avons un espace là où nous E esse espaço é do meu amigo. Et cet espace, c'est un ami E à vocês moi. podem pagar por hora. Et vous aussi, vous pouvez payer par Vou te heure. colocar em contato, Je vais te mettre en contact. conversa com ele Parle avec lui. e se entendem. Et vous allez vous comprendre. Foi desse jeito que fomos parar aqui. C'est de cette façon que Coisa nous pequena. sommes venus. Si c'est une petite chose. Eu estou querendo dizer para alguém, Je hein? veux dire à quelqu'un, Deus às vezes para te abençoar, Dieu des fois pour te bénir, Ele vai precisar te colocar no teu caminho coisa pequena. il va juste mettre dans ton chemin une petite chose. Esse homem que estava dentro de casa, Cet homme qui était à l'intérieur de la apesar maison, de tudo que tinha, même s'il avait tout, ele estava a ver os cabritos pequenos demais. il voyait que les agneaux c'était trop petit. Mas esse mesmo cabrito que era pequeno Mais cet agneau qui était petit, se tornou festa para o perdido. c'est devenu une fête pour Mas para ele ceux qui étaient perdus. se Mais tornou pour lui, indignação. c'était une... Mas ele ficou com raiva por causa do cabrito que estava em casa. Mais lui, il était en colère à cause de... Mas aquele que chèvre saiu était fora à de la casa, maison. Mais celui qui O était à cabrito se l'extérieur, tornou alegria para ele. La chèvre est devenue la joie pour E aí, lui. coisas pequenas. Des choses, de petites choses. Deus está dizendo para te dizer, Dieu me dit pour te dire, aproveita essa oportunidade. profite de A oportunidade não vai ficar toda hora a te esperar. L'opportunité, il ne va pas t'attendre toujours. Se nós continuarmos a dormir, Si nous continuons à dormir, quando você se decidir, quand tu vas te décider, Muito mususo déjà il y lequei a a melhor. quelqu'un qui est déjà passé hier là à la para você conseguir de novo, Pour que toi, tu arrives encore à trouver encore une autre. vai levar outro tempo. Ça va ramener encore du E temps. corres até o risco. Et tu cours les risques. Como Satanás é muito astuto, Comme les Satan, colocar coisa errada no teu caminho. mettre des choses en erreur dans ton chemin. E eu vou pensar que é coisa certa. Et tu vas penser qu'il y a une chose Quando sûre, chegar aí, me afundou. mais quand tu vas arriver, tu vas tomber. Tome uma posição e uma Prends atitude une rápida. position et une attitude rapide. Deus está nos dando a oportunidade de Dieu nous donne aproveitarmos a l'opportunité bênção. de profiter la bénédiction. A Bíblia vai dizer o seguinte: o reino dos La céus Bible va dire le royaume des é dos cieux, violentos. c'est pour les violents. O reino dos céus não é para os fracos. Ce n'est pas pour les faibles. Não é para os Ce dorminhocos. n'est pas pour ceux Não é qui para os dorment. molenga. Ce n'est O pas reino pour dos ceux céus qui é sont para là. aquele que tem força para ir C'est pour pegar. ceux qui ont la force pour aller toucher. Por isso é que o mais novo, C'est pour cela qu'il Foi pegou. il était parti, il a touché. embora que fez coisa errada, Même s'il a fait des mas choses quando errées. voltou, Mais quand il est retourné, ainda aproveitou do que estava em il a casa e profité pegou de encore de novo. celui qui était à la maison, il a pris Seja igual esse homem. Sois comme cet enfant. Não seja aquele que está em casa. Ne sois pas Nzambe celui qui est pambolanga. à la maison. Nzambe Dieu, pambolanga. bénis-moi, Dieu, bénis-moi. Nzambe deixa te na shemena yo. Dieu t'a mis déjà dans le Profitei chemin. kasi. Meu ozoka pambola. Mais tu es là. Pambola. Bénis-moi, Dieu, Nzambe na bénis-moi. pambola déjà yewana. Je t'ai déjà béni, il est là. Mais yo Toi, kaka tu ne- pambola. Mais toi, tu es toujours là. Dieu O consumo bénis-moi. kaka outra irmã vai vir. Quand tu vas voir la sœur est venue, elle a ramené ta bénédiction. Eu tô querendo dizer para vocês, Je igreja, veux dire à l'église aujourd'hui, vamos acordar. on se réveille. Eu estou trazendo uma palavra de incentivo para você. Je ramène une parole d'incentivation pour Uma palavra para te incentivar a acordar para a une realidade. parole pour te incentiver à te réveiller. A vida avança, a vida vai. La vie s'avance. Tempo ça está a part. passar. Le temps passe. Eu estou a perder oportunidades. Tu perds l'opportunité. Você está a perder Moi, oportunidades. je perds Deus está dizendo, l'opportunité. desperta para tirar o que é Dieu teu. dit, réveille-toi pour prendre ce qui est à toi. Vai doer a decisão, Ça va faire de mal la Vai. décision, mais vai. mas a melhor solução, Mais la seule solution, la seule solution, está com você. il est avec toi. Só depende da sua Il decisão. dépend que de ta décision. E a Bíblia vai dizer, La no último Bible va momento, dire dans le dernier moment que esse mesmo menino, que ce même enfant-là, apesar da festa, même s'il y a eu la pai fête, tentou lhe convencer para entrar. son père il a essayé de convaincre pour rentrer, Não entrou. il n'est pas rentré. Deus está dizendo, tem muitos filhos dentro de casa. Et Dieu il a dit, il y a beaucoup d'enfants à la maison. Tem muitos filhos dentro de Il y casa. a beaucoup d'enfants à la maison Baokota tem. qui ne vont pas rentrer. Não vai entrar no céu. Ils ne vont pas rentrer Tem dans le muitos. royaume du ciel. Il y en a beaucoup. Sabe por quê? Vous savez pourquoi? Por esses motivos que eu Pour estou ces falando. motifs-là que je vous dis. Decisão La décision depende de você. dépend que de toi. Feche os teus olhos. Ferme tes yeux. Hoje não vamos fazer muita oração longa. Aujourd'hui, nous n'allons pas faire une grande prière. Hoje eu só vou te pedir para que você tome uma decisão. Aujourd'hui, je vais te demander juste que tu prennes une décision. Através da oração, você e o Santo À Espírito. travers de la prière, toi et le Se Saint-Esprit. você não quiser que ninguém ouve a sua oração, pode orar baixinho. Si tu ne veux pas que les gens écoutent ta prière, tu pries
peux pas. Se o teu caso é pecado, Si ton cas c'est le péché, ore a Deus tomando uma decisão desse prière pecado. à Dieu à travers ces péchés. Se o teu caso é Si sentimental, ton cas c'est sentimental, ore a Deus pedindo uma solução dessa parte sentimental. prie à Dieu et demande. Se o teu caso é emocional, Si ton cas c'est ore a émotionnel, Deus para você ter uma decisão. prie à Dieu que tu puisses E avoir agir une já. décision et agir maintenant. Comece a agradecer a Deus.